Sobre o caso Kaique Brito, o Sakamoto, o atropelamento do ator, hoje quem prestou depoimento foi o amigo do Kaique Brito, também ator, apresentador Bruno De Luca, né? Ele falou sobre o depoimento na madrugada de sábado. Eu estou aqui com o depoimento, eu consegui aqui o depoimento do Bruno De Luca. E aí ele disse que é amigo do Kaique, que há 25 anos, bastante tempo, né, que a vítima que o Kaique está morando em Curitiba e estava no Rio de Janeiro para visitar os pais que tinham sofrido um acidente recentemente. Que no dia do acidente ele recebeu a visita do Kaique com o intuito de conversarem sobre a criação de uma peça teatral. E aí recebeu o amigo em casa, que é ali no posto 3, na Barra, e que o imóvel dele está em obra e por isso eles não consumiram álcool na casa do Bruno de Luca. Saíram então da casa dele, foram até o quiosque na praia por volta das 10 da noite e que o quiosque foi escolhido de forma aleatória. Aí ele deixou o carro dele ir no local e retornaria de Uber para casa, segundo ele, uma vez que ele iria beber. Que pararam no quiosque ali, que é próximo a um condomínio, que ingeriram cerveja e alguns drinks com álcool, que não fizeram uso de nenhuma outra substância, que acredita que antes da meia-noite a vítima se despediu do declarante e virou as costas, que a chave do carro do declarante, quer dizer, do Bruno, estava no bolso dele, que não sabe o que a vítima foi fazer na direção do carro dele, que ouviu um barulho de impacto, porém não ouviu barulho de frenagem, né, de freio, e uma pessoa ser arremessada para o alto. Colocou a mão na cabeça, entrou em desespero, uma vez que tem pavor de acidentes, que não percebeu que a vítima era o Kaique, que não foi até o local, visto o trauma sofrido, né, que ele ficou ali impactado, que quanto ao momento do acidente não sabe descrever com clareza de detalhes o que realmente aconteceu, que pode afirmar que Kaique não aparentava estar bêbado, que a vítima iria atravessar a avenida para pegar um Uber em direção ao Recreio dos Bandeirantes, ou seja, a residência dos pais dele, que depois do acidente o Bruno ainda deixou o veículo no local, que não sabe informar como chegou em casa por conta do trauma sofrido, que somente no dia seguinte, por volta das 9 da manhã, depois de receber um telefonema da irmã do Kaique Brito, quando estava no aeroporto, tomou conhecimento de que a vítima do acidente era o Kaique Brito, que acrescenta que ao acordar chegou a enviar uma mensagem para o Kaique para conversarem, pois ele acreditava que o Kaique também teria visto o acidente, que acreditava ter sido com morte, mas que em nenhum momento ele acreditava ter sido com o Kaique, que não tem como passar detalhes do acidente, uma vez que não se lembra. E foi isso, ele disse que viu ali que alguém tinha se acidentado, mas que ele pensou que fosse outra pessoa, que não o Kaique Brito, que ele deixou o carro ali, foi embora, não se lembra como chegou em casa e que só no dia seguinte, quando estava no aeroporto, ele ia para o Detal, então ia viajar aqui para São Paulo, foi avisado no aeroporto de que era o Kaique quem tinha se acidentado. Foi a versão apresentada pelo Bruno De Luca. Sakamoto. Enfim, a gente, é claro, está acompanhando, né, uma fatalidade enorme e essas são as informações mais recentes. O boletim do Kaique divulgado hoje, né, fala que ele continua sedado, com a ajuda de ventilação mecânica para respirar, mas que está evoluindo, né, tá melhorando na medida do possível. Como a gente sempre fala, quando trata desse assunto, a gente espera que o Kaique melhore, né? Que ele se recupere totalmente e prontamente, né? Agora, um caso como esse, eu acho que ele é muito interessante de ser analisado por conta da verdade a imprensa, o objetivo da imprensa e uma das funções nossas como jornalistas é informar a população, ainda mais porque ele é uma figura pública, há um interesse e tudo isso mais. Agora, para além da informação, e nos últimos dias, quem acompanha as redes sociais, quem vê as redes sociais está percebendo isso, você tem o tribunal da internet julgando todo mundo a toda hora. O pessoal julgou o próprio Kaique, depois julgou o motorista, depois julgou o Bruno De Luca, depois julgou as pessoas do quiosque, depois julgou a prefeitura por causa de negócio de velocidade, e todo mundo vai julgando tudo ao mesmo tempo. Você ainda não tem a investigação, ela está em curso, está se tomando depoimento, porém, ah, você tem uma galera, na verdade, que é um pouco talvez desocupada, ou talvez ganhe dinheiro com isso, não sei, nas redes, já cravando, olha, é isso, é aquilo outro, punindo, cancelando, é um inferno.
sabe? E o que que acontece é o seguinte, eu sei que é muito difícil muita gente entender isso numa sociedade instantânea como a nossa, uma sociedade em que verdades absolutas precisam ser cravadas imediatamente, sem chance de processo, mas de um processo que se entenda, que se compreenda, mas alguns fatos, para serem entendidos, precisam ser reconstruídos com o tempo. Né? É que nem, por exemplo, quando você tem um crime, você precisa saber, ter uma investigação para entender o que aconteceu, né? Às vezes tá muito claro, né? Às vezes você tem uma coisa muito clara, mas às vezes você precisa entender aos poucos o que aconteceu. Só que muita gente não tá, o pessoal acompanha isso simplesmente para destilar seu ódio ou para preencher sua vida vazia, vai saber, tem uma série de razões, mas o fato é que aí você tem o quê? Todo um sensacionalismo girando em torno disso que, na verdade, não contribui para a solução do crime, muito menos para o apaziguamento das famílias envolvidas nesse processo. Então, informar é importante, acho que a imprensa profissional tem feito tem informado sobre isso. Agora, tem muito sensacionalismo barato girando em torno disso, tem muita gente ganhando dinheiro com like, relike, outras coisas do tipo, e isso é apenas, acho que um termômetro, né, um indicativo de um tempo triste que a gente está vivendo.